É o fim do mundo. Ao longo dos capítulos de Gravity Falls, a gente pode ver vários vilões ou antagonistas muito poderosos, com habilidades bastante interessantes. E hoje, a gente vai dar uma olhada e descobrir qual é que é o vilão mais poderoso de Gravity Falls. Vamos analisar vários vilões que nós vimos nessa série, saindo do mais fraco pro mais forte, avaliando os prós e os contras de cada um. Então, sem mais delongas, manda aquela bala no likezão pra dar aquela força e vamos começar. Vamos iniciar com o Robbie, que curiosamente me fez lembrar que o nome desse cara era Valentino também. A gente pode considerar ele mais como um antagonista do que um vilão, mas eu decidi incluir ele nesse vídeo porque, né, de certa forma, ele é do mal. Ele é apresentado como o rival do Dipper nos primeiros capítulos da série, ou na primeira temporada, e também seria uma espécie de valentão, digamos assim. Ele não possui muitas características marcantes, já que é só um humano comum sem nada muito notável. É por isso que eu coloquei ele como o mais fraco dessa lista, porque os próximos vilões ou personagens superam eles em vários aspectos. Os Lilliputianos, então, são pequenas criaturas com cabeças esféricas, parecidas com bolas de golfe, que nós vimos ali no episódio chamado A Guerra do Golfe. Essas criaturas vivem no campo de golfe lá em Gravity Falls, e o trabalho deles é fazer todos os buracos desse lugar funcionarem. Como eu mencionei antes, eles são extremamente pequenos e por si só não representam uma ameaça absurda, exceto pelo grande Henry, que se destaca um pouquinho, protagonizando um dos membros mais tristes do desenho, tá? Então, F nos comentários pra esse cara aí, né? Eles não representam uma ameaça individualmente, só que eu acredito que pelo fato deles serem uma raça muito grande, né, a força deles reside no trabalho em equipe, já que juntos eles podem ser mais perigosos do que outras criaturas. Por exemplo, Robbie, obviamente, venceria um deles num confronto 1 contra 1, mas em um grupo, os Lilliputianos ali, cara, eles simplesmente representariam um problema muito maior. Os gnomos também são um grande problema. Vocês estão vendo que eu tô aumentando, né, botando dos mais menorzinhos pros maiores. Alguns episódios da série provam isso pra gente, principalmente o primeiro episódio da primeira temporada. Essas criaturas pequenas, medindo cerca de 1,5 metro mais ou menos, vivem na floresta de Gravity Falls. Lá no episódio que nós vemos eles agem como uma figura misteriosa que seduz a Mabel e também torna ela sua rainha. Individualmente, os gnomos não têm muita força física também, mas coloquei eles nessa posição porque, assim como os Lilliputianos, acontece que sozinhos eles não parecem ser fortes, mas juntos, meu irmão, quando eles se reúnem ali, um gnomo gigante é feito com vários deles ali e acabam ganhando uma força e resistência significativa. Outros que entram nessa lista aqui são as figuras de cera, que já foram vistas lá no episódio dos Caçadores de Cabeça. No episódio é revelado que o tio Stan, ele roubou uma figura para colocar elas na Cabana do Mistério, descobrindo-se que as figuras foram amaldiçoadas, ganhando vida e mobilidade. Quando o tio Stan acabou trancando elas por muito tempo, elas acumularam ódio e decidiram se vingar, cortando a sua cabeça, mesmo que tivesse ali se confundido no final. As figuras de cera, elas podem ter uma força de um ser humano médio e conseguem sobreviver sem algumas partes do corpo. Não se destacam muito porque eu diria que, sei lá, Sherlock Holmes é o mais habilidoso entre eles, né, que demonstra uma proficiência no uso da espada e tudo mais, mas mesmo assim, galera, eles não são muito impressionantes no geral, até porque se botar no sol, derrete. Essa é a maior desvantagem que eles têm, não só o sol, o calor no geral. Os próximos seriam os monstros de argila, que são vistos no episódio da lojinha de presente de horror. Como o nome já sugere, são bonecos feitos de argila, ou plasticina ali, né, ganham vida graças a um ritual de magia negra. Esses monstros são figuras de barro com vida própria e capturam as pessoas para transformar elas em um deles. E eles parecem ser um pouco mais fortes do que as figuras de cera, mas como nós vimos no mesmo episódio, também podem ser facilmente derrotados se forem deformados. Isso já é uma grande desvantagem para eles, né? Além do fato de serem feitos de plasticina, o que torna eles mais vulneráveis ao calor. O calor pode derreter eles e deformar eles, o que é uma desvantagem significativa também. A Sociedade do Olho Caído é uma organização que atua secretamente em Gravity Falls, composta por cidadãos da cidade que apagam as memórias das pessoas, fazendo elas viverem na ignorância, né, sobre todas as coisas misteriosas que acontecem em Gravity Falls. Essa sociedade é composta por humanos comuns, mas o que se destaca é justamente uma arma que apaga as memórias que eles possuem. Eu já falei sobre essa arma em outros vídeos aqui, quando eu fiz um vídeo dos objetos mais poderosos de Gravity Falls. Se você quiser ver, é só dar aquela voo lá, né, que tá tudo separado direitinho pra você aqui na playlist. Como esse poder te apagar as memórias das pessoas, a sociedade pode implantar falsas lembranças, deixar alguém sem saber de nada, inclusive poderia ficar sem saber quem é ou até enlouquecer essa pessoa, como já aconteceu com o velho McGugget. E é só por conta dessa arma que eu considero a Sociedade do Olho Caído superior aos personagens anteriores, mesmo que não seja mais poderosa, já que, se não tiver cuidado, essa arma pode ser usada contra eles mesmo. Agora vamos falar sobre Blending Bland, que é um vilão, um antagonista que aparece no episódio O Porquinho Viajante do Tempo. Ele é basicamente um agente do tempo, tá? Responsável por corrigir anomalias temporais. Embora seja calvo e pareça um nerd, né, o Blending esconde uma força considerável, como nós vimos no episódio O Jogo de Blend. E ele possui bons atributos físicos, além de ser o único capaz de escapar da prisão do tempo. Ele também trabalha e remove anomalias temporais e possui uma fita
do tempo. Também outro objeto que a gente já mencionou no vídeo anterior de Gravity Falls aqui. Essa fita faz o Blade um adversário muito perigoso, ele pode viajar no tempo e mudar o futuro. No entanto, apesar do grande poder nas mãos dele, ele não usa essa fita dessa forma, porque tem algumas convicções fortes, né? A desvantagem dele é que ele usar a fita do tempo de maneira incorreta pode fazer com que ele seja preso pelos agentes do tempo, como nós vimos no episódio em que ele aparece. Se ele não tivesse essas limitações aí, né, acredito que o Blade poderia ser um dos vilões muito mais fortes, né, muito mais poderosos dessa série. Mas essa é só uma minha opinião, né? O que vocês acham? É só comentar por aí por baixo. Por fim, nós temos aqui também a Bruxa das Mãos, que aparece lá no episódio da lojinha de presentes do horror. Como o nome já diz, ela é uma bruxa, só que bastante peculiar. Digo isso porque é meio duvidoso, né? Talvez ela não possa lançar outros feitiços ou maldições sem que sejam os feitiços que ela tem padrão. Essa bruxa, ela concentra o seu poder nas mãos das pessoas. Como a gente pode ver no episódio, quando o Tio Stan rouba o item dela, ele acaba sendo amaldiçoado, fazendo com que ele perca suas mãos. Basicamente, esse seria o poder da bruxa: remover ou manipular as mãos das pessoas. Mesmo que à primeira vista não pareça muito impressionante, ela pode incapacitar os seus oponentes ou usar as mãos removidas como um tipo de exército ali que auxilia num combate. Sei que esse poder é um pouco esquisito, né, no final das contas, mas é curioso. Se a gente tivesse visto sobre essa bruxa, o que ela pode fazer, talvez ela tivesse uma posição mais elevada aqui nesse vídeo também. A Fera da Multidão, que foi vista lá no episódio do Dipper contra Barbárvore. Trata-se de uma criatura da floresta de Gravity Falls, que é um urso gigante com pelo menos 8 cabeças ao redor do corpo, né, e cada cabeça parece uma personalidade diferente, e é independente da cabeça principal, mesmo que elas estejam conectadas pelo corpo. Quanto às habilidades, esse urso é bastante forte, devido ao seu tamanho e toda a musculatura que ele tem. Além disso, ele possui grandes garras perigosas. O fato de ter várias cabeças também confere um olfato muito aguçado. Já pensou, né? Todas as cabeças respirando ao mesmo tempo, permite que ele acabe detectando as suas presas muito fácil. Apesar de parecer uma criatura perigosa à primeira vista, o Dipper descreve no jornal lá que a Fera da Multidão é bastante amigável, uma vez que você conhece e se torna próxima a ela. No episódio também temos a Fera, que não é tão forte assim, já que o Dipper derrota ela com certa facilidade. Eu acredito ser por mais conta do poder do roteiro no final das contas. Sempre tem nos desenhos. Mesmo assim, eu fico me perguntando quão poderosa essa besta realmente poderia se tornar. Outro da lista é o Cupido, um ser mágico visto no episódio do mesmo nome, Cupido. Ele parece ser um humano comum, mesmo que na verdade ele seja um tipo de querubim com uma capacidade de criar algumas poções com diferentes efeitos. Os efeitos das suas poções podem variar bastante, podendo fazer com que alguém se apaixone por cães ou outras espécies. Também existem poções de anti-amor, que podem separar os casais. Além das suas poções, o Cupido possui outros truques. No episódio, ele cria ilusões sobre vários interesses românticos de alguém, como aconteceu com a Mabel. Podemos então dizer que, com essas suas poções, ele exerce um tipo de poder hipnótico. Além disso, o Cupido pode voar também, tem asas, embora o próprio mencione que não usa essas asas com frequências devido ao peso, que ele é bem pesado para voar com as asinhas pequenas. Sem dúvida, é um personagem interessante e com as poções pode se tornar um antagonista muito eficiente. Darlene, que é uma mulher-aranha, que é vista no episódio Atrações de Estrada. Ela sempre é uma espécie de aranha ali disfarçada de mulher, atraindo os homens da montanha, né? Vai pra Montanha Misteriosa para sequestrar eles e levar eles até a sua caverna, aonde ela devora eles. Darlene possui duas formas, uma forma humana ou semi-humana e a sua forma principal, que é a de aranha. Nessa forma, ela ganha poderes como super força e resistência muito altos, além das habilidades típicas de uma aranha também, como escalar agilmente as paredes e a capacidade de teias, né? Tecer as teias. Ela também possui uma espécie de saliva ácida, que pode ser útil em combate. Não vejo desvantagens muito notáveis nela, mas com essas habilidades a Darlene seria uma antagonista formidável. Temos o Gnomo, também, que é uma fera que habita a floresta de Gravity Falls e foi visto no episódio chamado O Chefe Mabel. Cara, como o nome sugere, essa criatura é uma espécie de gremlin atômico com várias habilidades interessantes que podem ser muito úteis em combate. Antes de tudo, é importante a gente mencionar que essa criatura é bastante agressiva e pode perder o controle facilmente, possuindo uma força bestial, além também do porte físico mais robusto, que permite que ele consiga resistir a vários golpes diferentes, já que ele é grande e também tem uma resistência muito boa. A habilidade mais notável dessa criatura tá nos seus olhos. Se alguém olhar diretamente para eles, a criatura pode projetar o pior pesadelo dessa pessoa, deixando ela traumatizada. Mas isso não é tudo não, galera. Ela também pode aumentar a sua força física e adquirir outros poderes quando pulverizada com água, o que lhe dá uma certa energia. Por exemplo, ela pode cuspir fogo. No entanto, uma das suas desvantagens é que o efeito dos seus olhos pode ser usado contra ela mesma. No episódio, nós vemos que se eles colocarem um espelho na sua frente, ela pode sofrer o mesmo efeito, sendo forçada a encarar os seus próprios pesadelos. Apesar dessa fraqueza, eu considero essa criatura muito interessante. Mesmo que tenha aparecido brevemente, ela merece um lugar importante aqui. Muitos podem argumentar que o Gideon também merece uma posição superior ou inferior, já que ele é só um humano comum. Bem, um humano muito pequeno até. No entanto, o Gideon, mano, ele é um dos principais antagonistas dessa série, conseguindo colocar o Stan, Dipper e Mabel também em apuros por vários episódios. Uma das principais características do Gideon é que ele pode justificar essa posição mais baixa no rank. É que, em comparação com os outros vilões, ele não se destaca fisicamente, exceto talvez pelo pescoço,
osso, que parece ser resistente o suficiente para sustentar a cabeça gigante que ele tem. Impressionante. Então assim, mesmo que ele não se destaque fisicamente, na verdade, a força dele tá no intelecto. O Gideon é extremamente inteligente, e isso permite a ele elaborar vários planos e enganar várias pessoas em Gravity Falls. Além disso, ele também é altamente manipulador, o que ajuda a obter seguidores para poder realizar os seus planos ou simplesmente para conseguir o que ele quer. O que mais destaca o Gideon ao longo dessa série, porém, é o fato dele possuir um dos diários e poder fazer o uso disso em vários episódios. Através do diário, ele adquire objetos que colocam o protagonista em apuros e também faz vários contatos com criaturas esquisitas, o que lhe dá poder. Como a gente sabe, né, o conhecimento é poder, e é por isso que, apesar de ser apenas um humano, o Gideon chega tão longe nessa trama aí. Se a gente tirar o diário e os objetos dele, ele pode não ser tão poderoso assim, mas por conta disso, de tudo que ele fez, né, ele acabou sendo um bom antagonista e merece uma posição mais alta no ranking. Temos Aipa e Dirk Ondon também, que são outro caso interessante. Nós vimos esses personagens na primeira temporada, lá no episódio da Loja Mal Assombrada. Eles são um casal de idosos que possuem uma loja semelhante, né, e odiavam adolescentes por causa das suas atitudes. Os dois morreram de ataque cardíaco quando ouviram a música dos adolescentes, e ainda bem que eles não ouviram as músicas dos jovens de hoje em dia, né, porque, meu irmão, o coração teria explodido. Depois deles morrerem, eles se transformaram em fantasmas e adquiriram poderes paranormais, como mover objetos, possuir pessoas e, o mais impressionante, alterar a realidade. Eles foram capazes de prender alguém dentro de uma televisão ou transformar os amigos de Wendy também em salsichas, entre outras façanhas. No entanto, a maior desvantagem desses fantasmas é que a gente não sabe se fora da loja eles ainda são capazes de usar esses poderes. Além disso, se você dançar um pouco pra eles, como aquelas danças, né, que você aprendeu no jardim de infância ou os TikTok de hoje em dia, eles podem se acalmar e até te deixar ir. A outra aqui é a Giffany, a vilã dos episódios chamado Ela e a Garota Real. Ela é a protagonista de um videogame chamado Academia Romance 7, ou Romance na Academia 7, enfim, é isso aí, que é um tipo de simulador de namoro. Lá no jogo, o protagonista compra o simulador para melhorar suas habilidades com as garotas reais. No início, a Giffany, ela parece bastante inofensiva, sendo gentil e elogiada ali, né, pelo jogador e tudo mais, dizendo que é a melhor do mundo e outras coisas, né. Então, nesse momento, ela começa a persuadir o cara. As coisas começam a mudar quando a Giffany, ela diz que precisa estar com alguém real e não num videogame. Nesse momento, ela entra no modo yandere, aquele modo de uma pessoa louca, adquirindo atitudes meio psicopatas. Quando isso acontece, a Giffany ganha uma capacidade de infectar redes elétricas e assumir o controle de dispositivos eletrônicos ao seu redor. No episódio, nós vemos como ela consegue possuir todos os equipamentos dentro do salão de jogos usando máquinas e animatronics também para atacar as pessoas. A habilidade dela de infectar qualquer objeto eletrônico dá muitas opções para ela. No entanto, ela tem uma desvantagem que é, se alguém tiver o disco original do jogo, pode derrotar ela destruindo ou queimando esse disco. Apesar disso, a Giffany também é uma adversária forte, desde que existam dispositivos eletrônicos por perto. Por tudo isso, acaba que ela fica num lugar um pouco mais alto também. Merece esse lugar no ranking. Vamos continuar aqui com outro personagem pixelado agora. Vamos pro Rudy Kitts, cara, que aparece lá no episódio chamado Encrenqueiros. Assim como a Giffany, ele é um personagem de videogame, especificamente do jogo Fight Fighters. Depois de um truque secreto lá no fliperama, ele se materializa no mundo real. E aí, cara, ele mantém os mesmos poderes e habilidades do jogo, irmão, incluindo golpes letais, agilidade e super força. Além disso, ele pode lançar bolas de energia também e criar uma chuva de punhos. Seus movimentos mais poderosos, chamado Super Poderoso Ninja Turbo Neo Ultra Hyper Mega Multi, enfim, essa parada aí, né? É uma combinação absurda. O Rudy Kitts, ele é extremamente forte em combate corpo a corpo e também tem opções de ataque à distância. No entanto, a desvantagem é que ele não pode olhar pra cima. Quando termina a luta dele, ele volta aos jogos, sem poder permanecer no mundo real. Mesmo assim, considero ele um excelente antagonista com habilidades de combate muito boas. Agora vamos falar do Brincalhão do Super Halloween, uma das criaturas que mais me chamou a atenção nessa série. Ele é um vilão do episódio do Halloween e uma entidade muito misteriosa que aparece para as crianças e força elas a coletar 500 doces antes da noite acabar. O Brincalhão do Super Halloween, ele parece ter uma habilidade sobrenatural, já que aparece em diversos lugares, né? Faz também as luzes piscarem, gera aqueles eventos diferentes de coisa de terror. Pois é, na sua forma normal, o Brincalhão, ele é bastante alto e com uma força enorme e muita agilidade. Por trás da máscara, ele esconde uma mandíbula grande com dentes extremamente afiados. Além disso, ele pode aumentar o tamanho e esticar parte do corpo dele à vontade. A sua resistência também é impressionante, porque pode se regenerar, mesmo depois de ser completamente dilacerado. No final do episódio, descobrimos que essa criatura é feita de todos os doces que ninguém quer no Halloween, e que no caso é por isso que ela quer buscar vingança. Contudo, essa também é sua maior fraqueza. Sendo feito de doces, ele pode ser derrotado se alguém simplesmente comer ele, como acontece no episódio. Em teoria, eu acho que essa criatura é imortal, já que sempre existiria enquanto as crianças ou pessoas continuassem jogando esses doces fora, né? E ele pode também voltar várias vezes, o que faz dele uma criatura muito interessante, com habilidades curiosas. Por isso eu acho que ele merece essa posição aqui. Provavelmente, ele é um mágico de outra realidade agora, invocado pelas faces infinitas, meu amigo. No capítulo Masmorras, Masmorras e muito mais Masmorras, temos um mágico que pertence ao jogo que o Dipper e o Tio Ford estão jogando, mas ele acaba
vindo para nossa realidade. Seus poderes são bastante curiosos e acaba que ele pode invocar uma comitiva que serve em combate ali e consegue gerar grandes quantidades de energia, tornando-se muito poderoso. O mais interessante é que ele pode aparentemente alterar a realidade de alguma forma. Ele faz objetos aparecerem do nada, muda o cenário ao seu redor conforme a sua vontade, invoca criaturas e até altera o tamanho das coisas. Outra curiosidade é que ele também menciona que, se comer cérebros prodigiosos aí, como o de Ford ou de Dipper, pode aumentar ainda mais o seu poder. Quanto às fraquezas, pode-se dizer que em vez de lutar diretamente, ele resolve os seus problemas jogando masmorras. Isso acaba significando que ele precisa ter sorte com os dados, como o tio Stan, para poder derrotá-lo. Não sabemos exatamente até onde vão os poderes desse mágico aí, mas com base no que vimos, eu tô convencido de que ele merece uma posição de destaque. Agora chegamos ao capanga do Bill, ou a gangue do Bill, né, que nós vimos durante o Estranho Margedon lá. Acontece que antes de tudo, eu não duvido que esses monstros interdimensionais sejam muito poderosos, talvez até mais do que alguns vilões que eu já mencionei, tá? No entanto, eles estão nessa posição simples e fácil pelo fato de que a gente não tem visto exatamente quais são os poderes dele, fazem dele monstros meio que misteriosos. Podemos ver ele por um bom tempo nos últimos capítulos aí, mas todos os desastres causados ali é mais por causa do Bill do que eles. Fora isso, não vemos muito do que falar deles. Pelo pouco que eu encontrei, esses capangas possuem super força, resistência e também alguns apresentam poderes sobrenaturais. No entanto, não tem muitas informações sobre eles individualmente, o que dificulta colocar eles numa posição melhor. Ainda assim, acredito que, mesmo sem muitos detalhes sobre seus poderes, eles merecem um lugar respeitável. Agora chegamos ao terceiro lugar dos vilões mais poderosos de Gravity Falls, o Metamorph, visto no capítulo A Visita ao Refúgio. Essa criatura pode mudar de forma, o que por si só já é bastante impressionante. No início, cara, ele se apresenta como autor dos diários, assumindo uma forma humana, até que o Andy descobre a verdade quando ele assume a forma de um velho. O objetivo desse monstro é possuir o diário do Ford para poder adotar as formas e criaturas descritas nele. O poder do Metamorph é bastante curioso, porque ele pode se transformar em qualquer coisa, até mesmo criaturas à vontade. Dependendo da forma que ele assume, ele ganha diferentes habilidades, o que torna ele muito mais forte e ágil, além de também ser extremamente inteligente. A grande dúvida que eu tenho sobre esse personagem é em relação às limitações da sua mudança de forma. Quando ele se transforma, ele adquire apenas habilidades físicas ou também poderes paranormais da criatura. Por exemplo, se ele se transformar no Bill, ele teria os poderes do Bill ou só a aparência física? Meio que é uma dúvida que surge, né? Porque em certo ponto ele se transforma em uma espécie de tatu e utiliza as habilidades dessa criatura, que parece ser mais física do que mágica no geral. Portanto, a questão fica se o Metamorfo pode copiar apenas habilidades físicas das criaturas em que ele se transforma ou também replicar os poderes paranormais. Mesmo depois de muita pesquisa, acabei não encontrando nada, essa resposta não tá muito clara. Acredito que, como eu já mencionei, as habilidades do terceiro colocado, o Metamorfo, são muito boas, por isso ele fica nessa posição. Agora, vamos pro segundo, o Lenhador Fantasma. O Lenhador Fantasma é um antagonista do capítulo chamado O Mistério da Mansão Noroeste. Ele é um lenhador que justamente ajudou a construir a Mansão Noroeste há 150 anos no passado, e ao ver que eles não cumpriram a promessa de deixar as pessoas entrarem na festa e tudo mais, ele amaldiçoou a mansão e retornou ali na forma de um fantasma, com um design muito mais elaborado, né? Ele busca vingança contra a família Noroeste. Acontece que entre as habilidades que ele adquiriu ao se tornar um fantasma, né, tá, por exemplo, a intangibilidade, o que significa que ele não pode ser fisicamente danificado e é capaz de atravessar as paredes. Ele também possui telecinese, podendo controlar objetos inanimados de certa forma, e além disso ele pode modificar a realidade do espaço onde ele está localizado. Uma das habilidades mais perigosas do Lenhador Fantasma é a sua capacidade de petrificar as pessoas, transformando elas em madeira, além de poder controlar a floresta de certa maneira também. Sem contar suas habilidades paranormais, ele também possui uma força devastadora, que junto ali com o seu machado, acaba tornando ele bastante perigoso em combate corpo a corpo. Quanto mais ele sofre, mais poderoso ele se torna, dependendo do quão bravo ele tá. A sua fraqueza é que ele pode ser preso dentro de um espelho, mas consegue se libertar se o espelho for quebrado. Pra mim, esse fantasma tem habilidades muito boas que seriam extremamente úteis num confronto com qualquer oponente dessa lista. Por isso, ele acaba ocupando o segundo lugar. Agora chegamos no primeiro lugar, que obviamente não poderia ser ninguém menos do que o Bill Cipher, o vilão por excelência de toda essa série. Aparecendo em vários capítulos, demonstrando o grande poder que ele tem. O Bill, ele é extremamente poderoso. No início, ele não pode interagir com o mundo físico enquanto tá preso no Reino dos Pesadelos, mas quando ele é libertado, ele libera o seu poder no mundo real. Entre os poderes que nós vimos, o Bill possui uma habilidade de controlar as pessoas, usando elas como se fossem marionetes. E quando ele é liberado no mundo real, nós vemos que o seu poder é quase divino, podendo controlar o espaço, a matéria e até mesmo o tempo. Ele pode fazer praticamente tudo o que ele quiser, como abrir portais interdimensionais para poder trazer os seus aliados e alterar a sua forma, gerando objetos ou modificando esses objetos à vontade. Como eu disse, o poder do Bill é quase ilimitado, causando um verdadeiro desastre em Gravity Falls. Além de ser possível eliminar ele através de um ritual, é que muitas vezes ele não pode controlar as pessoas ou fazer o que ele deseja sem que haja um acordo prévio. Mas fora isso, o Bill Cipher é um vilão mais poderoso de Gravity Falls, sem dúvida alguma. Eu diria que ele é um dos vilões mais poderosos da própria Disney no final, né? Então deixa aí nos comentários o que você acha. Pra você, quem é o vilão mais poderoso de Gravity Falls? Mudaria alguém dessa lista ou não? Vamos trocar mais ideia por aí. E olha,
Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também para você continuar acompanhando mais histórias de Gravity Falls e de outros desenhos animados aqui. Bom, eu fico por aqui, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!